Oi pessoal, tudo bacana? Eu sou a Andy do Mon Petit Poisson. Tá rolando mais um vídeo aqui no blog. Dessa vez, vídeo resenha. Sim, irei falar um pouquinho do último livro de uma série que pra mim começou muito bem, mas não terminou tudo isso. Mas a vida é assim. Alguns livros são meia boca e a série termina bem. Outros livros começam muito bem e a série termina mal. E outros livros vão mal do início ao fim. Mas não é o caso desse, né? O caso desse, infelizmente, o primeiro livro foi muito bacana, mas a finalização ficou um pouco a desejar e eu vou falar por que eu estou achando isso. A vídeo resenha de hoje é deste livro aqui, Sonhos com Deuses e Monstros. É o último livro da série Feita de Fumaça, da autora Laini Taylor, que tem esta capa muito bacana, muito brilhante, muito amarelo com dourado, né? Que tem um pouco a ver com as outras capas, sim. Eu até trouxe as outras capas para você dar uma olhada, para vocês verem. Foi uma coisa bacana, a gente tem a capa do segundo livro, a capa do primeiro. E elas fazem uma combinação legal, né? Então, vou falar um pouquinho disso, né? Vou começar falando desse pró. Depois eu falo dos contras, né? Vou falar das capas, porque apesar de ser amarelo, não é uma cor que teoricamente chama muita atenção positivamente. Ela combina com as outras anteriores, continua nessa vibe de mostrar um rosto da protagonista com cores. No primeiro a gente tem azul por causa do cabelo da protagonista, da pena, de vários detalhes. Na segunda é vermelho por causa da questão de guerras, de lutas, sangue, né? Óbvio. E neste último livro a gente tem o dourado, que representa um pouco do celestial, que tem a pegada aqui na história, tem um pouco... Eu acho que o dourado é aquela cor meio que, tipo, da paz, de celestial, dessas coisas de conquistar um ideal. Eu acho que se a gente... As pessoas podem falar, Andy, mas o branco é a cor da paz, né? Não sei. Pra mim o branco é a ausência de cor, enquanto o preto tem todas as cores. Vamos deixar esse pensamento de cor de lado, né? Então tem um pouco a ver com a cor, sim. E eu gostei de terem mantido a ideia da capa. Não tenho, gente, eu não tenho problema com capas que mudam, não. Antes que vocês falem, não. Mas, pô, se você criou uma capa nova aqui pro Brasil, vamos manter a mesma ideia, né? O que eu não gosto é, na primeira você pega uma capa que você cria, no segundo você pega a capa americana, no terceiro você pega a capa da Polônia, foi com o samba do crioulo doido, e ninguém entende. Então, neste ponto, a editora manteve as capas originais, ponto para ela, um ponto muito positivo. Falando do livro propriamente dito, por que eu não gostei deste livro, por que eu não gostei do final desta série, por que eu achei xoxa. Xoxa é a palavra, gente. Não é que seja ruim, tá? Você vai falar, é uma droga. Não, não é uma droga, mas ele foi muito fraquinho. Não sei se eu esperei demais, porque eu gostei muito do primeiro livro, então eu sempre estava esperando que os próximos livros fossem, de novo, o último biscoito do pacote, nunca chegava aos pés. Ou se eu fiquei um pouco cansada, eu achei muito monótono, muito arrastado. E aí, quando chegou no final, eu falei, é isso? E não atendeu minhas expectativas. Vocês estão vendo que é um livro bem grande. É um livro de quase 600 páginas, exatamente 558. Sendo que de história 556, 556 páginas num livro final. Você poderia falar, Andy, adoro livros grandes. Livros grandes significam que, putz, a autora escreveu muita história. Sim e não. Neste caso, o menos teria sido mais. A autora vai até a página 300 enrolando num mimimi chato da Karu com a Kiva. Não sei, eu vou e penso, né, e volta no passado, e quando eu era Karu, e quando eu era não sei o que, e quando não sei o que lá, e volta, e tem uns personagens aleatórios inseridos que eu não vou entrar no detalhe agora não, e você fica, e você lê, e você continua lendo, e você fala, meu Deus, isso não acaba, meu Deus, evolui, não evolui, a história não evolui, gente. São 300 páginas de enrolação, são 300 páginas de chovendo no molhado, apesar de ser meio ridículo isso, mas é. A autora ficou 300 páginas enrolando uma coisa que ela não precisava. Ela poderia ter
tirado metade dessas páginas e ter feito uma história mais dinâmica, mais interessante, menos arrastada, menos chata e menos repetitiva. Que é o que aconteceu. A história, pra mim, de um modo geral, ela ficou muito repetitiva. Eu não sei se isso tem a ver com o fato de que eu acho, lendo tudo agora, que essa história não era para 3 livros, era no máximo 2 e foi esticada, ou se realmente a autora, por algum pedido da editora, de alguma coisa que me foge o conhecimento, pedirá, estica, puxa, ajeita, coloca mais desse personagem, porque às vezes acontece isso, gente. Às vezes a gente acha que a história, pô, tá puxada, tá muito curta, porque a editora pede, e aí ninguém vai contar isso pra gente, né? A autora não vai virar, não, eu fiz 4 livros ao invés de 3, porque a editora pediu que tivesse mais um, porque ela queria ganhar dinheiro com vocês, né? Óbvio que ninguém vai falar isso, mas é a verdade, todo mundo sabe. Então eu acho, essa história deu a entender que não era pra ter esse terceiro livro. Era pra no segundo livro ter sido mais grosso do que ele foi, né, mais gordinho, e ter juntado essa história com a história do anterior e ter feito uma coisa melhor, seria uma duologia. Eu vejo isso pelo rumo que a coisa tomou. Então, voltando. 300 primeiras páginas, muito chato, muito arrastado, a autora batendo na mesma tecla. Uma tecla que, na verdade, é a mesma que a autora já tinha batido no segundo livro, tá? Briga da Caru, a Kiva, o Thiago e todo o babado lá que tá acontecendo. Não vou entrar em muitos detalhes para não dar spoiler, porque acho o fim da picada, vocês já me conhecem com isso, até porque é o último livro, né, gente? Mas quem leu o segundo sabe que tem uma hora que tem muito mimimi, e esse mimimi meio que dá uma pulada pra cá, ele chega aqui. E aí você fala assim, caraca, quase 600 páginas, na 300 não começou a grande batalha épica, gente. Afinal de contas, a gente está no último livro. O último livro tem que ter batalha. Já estava anunciado desde o primeiro, né? Principalmente no final do primeiro, quando a gente descobre todas as informações. Então, assim, desde o final do primeiro livro, eu já estava imaginando a batalha aqui. Eu não sei se vocês leem projetando as coisas pra frente, mas eu tenho um pouco disso. Eu leio aqui imaginando, pô, no final, hein? Já tô aqui vendo como é que vai ser. E eu projetei isso lá no primeiro livro. No segundo livro isso leva uma vida pra acontecer, tipo, de outras informações. E aqui eu cheguei na metade do livro e não acontecia. Aí você fala assim, beleza, metade do livro não aconteceu. Vamos para a segunda metade do livro. A segunda metade do livro eu divido em 2 partes. A primeira parte, que tem muita informação misturada, é uma parte onde a autora trouxe 2, vamos dizer assim, 2 pontos que para mim foram muito insanos nesse livro. O primeiro é toda a questão dos anjos, vamos dizer assim, porque eles vêm querer dominar o nosso mundo, entre aspas, e ficam aqui sem fazer nada. Desculpa, eu sei que muita gente vai falar, Andy, amei essa parte, Andy, isso foi legal. Gente, mas vamos para pra pensar juntinho comigo pra vocês entenderem minha linha de raciocínio. Eu não vou até o seu cantinho, o seu cafofo, eu vou ficar sentada no troninho. Não, filho, se eu tô invadindo o seu espaço, eu vou invadir, eu vou lutar, eu vou brigar, eu não vou, entendeu? Os caras chegam aqui, pedem uma conferência, beleza, até aí eu entendo, criam uma expectativa e depois vão embora. Ah, tá bom, tem uma ceninha ali que faz eles irem embora. Fraca, muito fraca. Tá, mas assim, a autora divide esse resumo que eu fiz pra vocês em milhares de pequenos capítulos com 3, 4 páginas. Que não tinha necessidade disso, porque assim, se o cara não ia fazer nenhum tipo de briga ou causar tumulto no nosso mundo, pra que inserir isso dentro, gente? Pra que inserir essa parte? Entendeu? Ah, porque quando ele volta e blá blá blá, tá, ele podia ter feito uma outra coisa menor que diminuísse esse blá blá blá, diminuísse essa coisa louca, porque pra mim ficou uma coisa sem pé nem cabeça, gente. Eu não consegui ver essa questão desses anjos vindo pro nosso mundo como algo legal. Não ficou bom pra mim ficou ruim, pra mim ficou uma ideia jogada ao léu, uma ideia que não foi bem aproveitada, que a autora não soube trabalhar nessa ideia, ponto.
Depois a gente tem uma outra personagem que, vamos dizer assim, não é que ela seja criada, né? Ela cai de paraquedas, mas teoricamente ela não cai de paraquedas. A autora linkou ela com assuntos ligados às quimeras e aos anjos, né? Mas assim, foi outra personagem que ela vem contando uma história toda florida pra tu entender um pingo no i melhor lá no final. Era mais fácil fazer uma aparição. Eis que chega o ser do outro mundo e vai resolver as coisas. Porque foi isso. No final, ela não explicou nada com nada e ela conta o que aquele ser significa pra gente. Então, tipo assim, ele poderia ter chegado pra mim e falado: filho, cheguei, eu sou o fulano, eu faço parte do XYZ e vou te falar. Então, assim, foram duas histórias que correm em paralelo, porque não é narrada pela Caru, vamos dizer assim, que você fala assim, cara, ela não precisava ter metido isso no meio, enrolado ainda, aumentado mais não sei quantas páginas, para um negócio que ela podia ter feito diferente no final e muito mais interessante, muito mais épico, de repente com uma grande reviravolta, o que não aconteceu, né? Então a gente tem esses dois personagens que eles aparecem desde o início, tá, gente? Desde aquela primeira parte que eu falei que nada acontece, eles já vão aparecendo. É que eles começam a vir em capítulos separados, então não é uma ordem cronológica, não. Vem assim, tipo, 3, 4, 5 capítulos da Caru narrando, né, da história lá, do que tá acontecendo com ela. Aí vem um capítulo curtinho desses anjos. Aí passa algumas coisas da Caru, de repente surge essa menina, uma menina. Surge essa menina falando das coisas. Então, assim, é muito aleatório, sabe? E o grande link que você fala, ó, aqui no final foi legal, não foi melhor todo, mas foi legal. É no final, então ela poderia ter usado a última parte pra fazer uma coisa muito melhor, ter diminuído a primeira parte que ficou chata e ter feito a guerra. Porque quando chega na hora da guerra, propriamente dita, você não vê grandiosidade. Sério. Tipo, não é questão de, você quer ver as pessoas morrendo. Não, mas eu quero que a autora trabalhe com o que ela criou, porque ela cria uma expectativa lá atrás, gente. Ela cria uma expectativa dizendo que vai ter uma guerra, que não sei o quê. Então, assim, ou ela vai em algum ponto falar que não, o personagem é tão bom que ele conseguiu evitar a guerra, ou ela vai me dar uma guerra decente. Essa guerrinha meia boca, eu vou te soprar uma flechinha, o cara morre, acabou a guerra, pra mim, fica quem? Eu espero muito mais do que isso. Então, foi muito fraco pra mim. Eu esperava muito mais, eu esperava que a autora melhorasse isso. O final foi simples. Acho que depois de tudo que eu acompanhei, eu não imaginei outra coisa. Mas me lembrou muito, a autora bebeu muito, 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 muito de Fronteiras do Universo. Quem leu essa série, que é a Bússola Dourada, Faca Sutil e Luneta Ambar, o final é exatamente o mesmo, praticamente, né? Ela mudou, vamos dizer assim, a autora muda um pouquinho a coisa. Mas pra quem leu sabe qual é o final, aliás, é um final mega triste para um livro infanto-juvenil. Mas ela bebeu dali, a história que ela começa a contar, explicando os quimeras, os monstros e os anjos e parará, 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 é exatamente de Fronteiras do Universo. Gente, quando eu comecei a ler isso, eu falei, gente, eu já li isso em algum lugar, e a minha memória não puxava qual era a história. E aí eu bati o olho na minha estante, é dali. Então, assim, foi aonde eu fui ficando mais desapontada com a história, entendeu? Porque eu não sei vocês, mas assim, vou ser muito sincera, eu gostei muito do primeiro livro. O primeiro livro pra mim foi algo que abalou minhas estruturas, então eu fui ler o segundo livro com muita expectativa. Só que quando eu cheguei no segundo livro, gente, eu achei o livro muito chato, ele caiu muito de qualidade em relação ao primeiro. Então, quando eu terminei o segundo livro, eu já não vim ler esse, vamos dizer assim, imaginando que ele seria o primeiro. Porque eu falei, gente, vamos lá, você tem um primeiro livro, tem toda essa maldição do segundo livro. Você não vai imaginar o terceiro livro vindo, uau, vai arrebentar a boca do balão, né? Você quer que isso aconteça. Era claro que eu queria que acontecesse, era claro que eu queria que a história finalizasse de uma forma muito gloriosa,
mas não foi o que aconteceu. Então, quando essas coisas que eu comentei pra vocês começaram a acontecer, eu me senti um pouco tolhida, né? Como se tivesse sido um pouco cortada, porque era como se eu já falasse assim, caraca, eu li o segundo e não foi legal, e eu tô vendo a história indo pro buraco e não tô gostando. Uma pena, porque eu gostei muito do primeiro livro, eu gostei muito do início dessa série, as capas dessa série são muito bonitas, as capas, a sinopse dessa série te chama atenção pra começar a ler. Mas o final foi muito simples porque foi apresentada, a história foi muito, vamos dizer assim, a história de modo geral foi bacana, mas ela começou a se perder. Talvez a explicação da autora não tenha conseguido me prender tanto quanto no início do livro. Ao longo das páginas, né, dos 3 livros, eu fui perdendo o interesse. Então, infelizmente, não gostei do final. Não acho que a série terminou bem. Eu acho que os elementos que a autora colocou, algumas coisas que ela colocou aqui, sim, eles são importantes, eles deveriam estar neste livro, eu concordo, mas não a forma que foi colocada. A narrativa caiu muito, os personagens não tiveram o mesmo brilho, todos eles são muito chatos, na verdade. A Carol com a Kiva, então eu não sei o que dizer. O único personagem que eu vou dar um destaque e dizer que este personagem valeu o livro foi a Susana. A Susana e o Mike, mas muito mais a Susana, né? A Susana é o tipo de personagem que ainda bem que ela existiu nesse livro, porque eu acho que se ela não tivesse existido, esse livro teria sido muito chato. É o personagem que merece um destaque. Ela, como sempre, milhares de tiradas bacanas, milhares de coisas legais, mas um ponto que me chamou a atenção, eu sempre comento aqui no blog, né, faço essa brincadeira, as pessoas acham super normais, né? Não, eu tenho um amigo vampiro, eu tenho um amigo lobisomem, o cara é alien e a menina é sereia. Tipo assim, não, gente, eu não tenho um amigo desse tipo. Alguém virar pra mim qualquer dia na vida e falar assim, oi, eu sou um vampiro, primeiro eu vou achar que sacanagem com a minha cara. Falar, valeu. Eu não vou achar legal, eu não vou não ter medo, eu não vou achar que não estou surtada. E a gente vê isso na Susana aqui. Eu acho que foram poucos os personagens que ele não demonstra, mas quando ela tá pensando, quando tem algumas coisas narradas por ela, a gente percebe que ela tá surtada. Que ela fala, meu Deus, o cara, tipo assim, o cara é um monstro, o cara é um quimera, o cara é anjo, o cara não sei o que. Ela tá surtada, mas ela sabe demonstrar que não tá. Então eu acho que essa é a coisa mais legal da protagonista, sabe, dessa personagem. E o Mike vai pela mesma vibe, mas o Mike é tudo tranquilo, é tudo light, é tudo daquele tipo que fala assim, tá bacana, gente, vamos devagar e sempre, que a gente merece um pouquinho mais. Então, o meu destaque para esse livro, aliás, para a série como um todo, vai para Susana e para o Mike. Eles foram personagens que eu acho que se mantiveram. Eu acho que foram os únicos que se mantiveram do início ao fim com a essência deles, apesar de entrar na luta, de saber de tudo que estava acontecendo. Você sente que eles ainda são humanos nesse seguinte sentido. Cara, eu tô com medo. Eu nunca vi isso, tipo, eu não tô imaginando que o cara seja essa criatura, isso pra mim é lenda, é coisa que eu desenho, é coisa que, sabe? Então isso é bacana nesse ponto, a autora realmente, ela não tirou, ainda bem, ela não tirou a essência da Susana e do Mike, então são os personagens que eles se mantiveram e eu acho que eles são de suma importância. Pena que eles não ganharam mais destaque. Eu acho que se eles tivessem ganhado mais destaque, eles poderiam ter sido melhores aproveitados na história, a história poderia ter tomado um outro rumo. Mas, óbvio, a história não é deles, né? A história é da Carol com a Kiva, é por isso que eles são coadjuvantes. Mas mesmo assim, eu acho que pra quem gosta da Susana, pra quem gosta do Mike, pode ficar essa dica, eles estão maravilhosos, eles estão fazendo grandes sacadas no livro, as partes deles realmente vale a pena ler, tá muito bacana. Então, é isso, gente. Infelizmente, Sonho com Deuses e Monstros, o livro que fecha essa trilogia, não foi tudo isso. Ele poderia ter sido muito mais. Tem bons momentos? Sim, mas de um modo geral a história ficou muito a desejar em relação aos seus anteriores. Então, uma pena. Porque, como eu já falei, eu gostei muito do primeiro livro. Realmente eu recomendo o primeiro livro para vocês.
só leiam o 2 e o 3 com muito cuidado, para vocês não ficarem um pouco chateados como eu fiquei. Mas eu realmente falo assim, leia o primeiro livro, não leio o resto não, mas leiam o primeiro. Então é isso, espero que vocês tenham curtido esta vídeo resenha deste último livro da série, do Feita de Fumaça e Osso. Deixar aqui as capinhas bonitinhas da trilogia, né, que tem aí essa vibe bacana das letras, das fontes. E é isso, gente. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dê um curtir no vídeo, né? Divulguem também, se inscrevam aqui no canal do Mon Petit Poisson se você não está inscrito. Se você gosta do blog, se você quer conhecer, vem aqui conhecer no monpetitpoisson.com, além das resenhas, né? Dos livros, eu falo um pouquinho de série, de filmes e coisas aleatórias. E claro, o blog tá nas redes sociais, tá no Facebook, tá no Twitter, tá no Instagram, se divertindo, né? Tem bastante informações, bastante venenos. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Falem o que vocês acharam, se vocês querem ler, se vocês já leram, o que vocês sentiram, enfim. E até o próximo vídeo do blog. Super beijo. Até. Tchau, tchau.